e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Muitas vezes no nosso relacionamento com as pessoas, defendemos um ponto de vista e acreditamos que o único aspecto que conhecemos, ele é o verdadeiro. Nós conhecemos um fato, analisamos o fato, interpretamos o fato e acreditamos que aquela forma como nós estamos vendo o fato, como nós estamos interpretando o fato, aquele único ângulo que é o nosso, justifica o todo. Muitos de nós fazemos isso o tempo inteiro. Olhamos as coisas de uma forma e queremos convencer as pessoas com as quais nos relacionamos de que nós estamos certos, de que o único ponto certo, de que o único ângulo certo é aquele que nós acreditamos. Então nós temos que parar um pouco e pensar, será que aquela visão que nós temos de um fato, aquilo que nós acreditamos ser a verdade, será que realmente ela é a verdade? Por exemplo, conta-se uma história que certa vez uma senhora, ela todos os dias despertava e os vizinhos olhavam pelas suas janelas, né? Aquela senhora que acordava cedo, às vezes um vizinho acordava cedo, o outro também, e via aquela senhora que todos os dias pela manhã ela recebia um homem em sua casa. Esse homem entrava, colocava um pacote em cima da mesa, algumas vezes ele tirava a camisa e os vizinhos começaram a olhar aquilo e a achar estranho porque aquela senhora era casada. Certo dia eles resolveram comentar com o marido daquela senhora que todos os dias a sua mulher recebia um homem em casa, colocava um embrulho sobre a mesa e que muitas vezes tirava a camisa. O marido, ao saber deste fato, se entristeceu com os vizinhos ao ver que eles estavam interpretando mal uma situação e pensando mal de sua esposa. E eles então, os vizinhos, vieram a saber, através do marido, que aquele homem que entrava, deixava um pacote sobre a mesa e que algumas vezes tirava a camisa, era o pai da sua esposa, era seu sogro. Muitas vezes nós acreditamos uma coisa, pensamos que aquilo é verdade e nem sempre é a verdade. Somos muitas vezes insensatos em tirar conclusões precipitadas com base em informações limitadas de um fato. Nos confundimos com partes de uma verdade e nos convencemos muitas vezes que temos toda a verdade, quando em realidade pode ser que o que nós acreditamos nada tem a ver com o que é verdade. Mas então vem a pergunta, o que é a verdade? Os meios de comunicação, sabemos que estamos imersos numa sociedade, num mundo, num momento em que os meios de comunicação interferem totalmente em nossas vidas e servem para nos esclarecer e para nos orientar, para nos informar. Mas também muitas vezes sabemos que os meios de comunicação nos confundem. Isso porque muitas vezes os meios de comunicação que recebemos em casa, que temos em casa, as notícias que recebemos não vêm de fontes confiáveis. Temos que pensar também a pessoa que transmite aquela notícia, qual é a inclinação, qual é a tendência que ela tem em transmitir aquela mensagem, porque muitas vezes a mensagem que nós recebemos não é a mensagem verdadeira, não é a mensagem real, é uma mensagem manipulada por aquele meio de comunicação. Muitas vezes um jornalista que dá uma reportagem, que transmite para nós um fato, ele pode naquele momento interpretar e dar a sua visão sobre aquele fato. Ele pode, por exemplo, ter um viés ideológico sobre aquela informação que ele quer transmitir. Não devemos considerar proeminência ou autoridades seculares como fontes de verdade, mesmo porque nem sempre essas autoridades ou essas pessoas estarão certas. A verdade que anunciam está mudando. Eles hoje dizem com toda uma certeza sobre as suas opiniões ou o que eles acreditam que é real, afirmam com toda veemência determinados fatos e no dia seguinte tudo foi por água abaixo e não é nada daquilo. Os fatos são outros, né? Aquilo que eles afirmam com tanta consistência, na verdade, no dia seguinte já não existe. Então, é um risco muito grande ter essas pessoas. Não podemos também considerar simplesmente porque a pessoa é proeminente ou é uma autoridade que, entendendo de um assunto, serviria para qualquer outra área. Isso também é um erro muito grande. Também não devemos considerar com tanta segurança
um palpite ou uma informação que foi dada só porque a pessoa é uma estrela, é um artista, é uma celebridade. Não podemos, por quê? Porque essas pessoas também, elas podem entender de determinado assunto e, no entanto, não entender absolutamente de nada de outros assuntos. Generalizar um conceito, generalizar uma informação é um risco muito grande. Devemos estar atentos que muitas vezes, diante de uma notícia, diante de uma informação, pode existir uma motivação que levou aquele transmissor da notícia, aquela reportagem, aquele jornalista, aquele ator, aquele cantor ou aquele jogador de futebol, aquela personalidade. Pode ser que por trás daquela transmissão da notícia haja uma motivação que nem sempre ela é a mais idônea e que possa estar em acordo com um fato real que aconteceu. Então isso é um risco muito grande de estarmos aí à mercê da notícia que foi transmitida, pura e simplesmente porque a pessoa ela tem um destaque na sociedade. Nós devemos buscar, por exemplo, uma fonte segura, porque uma fonte anônima ou desconhecida, com certeza ela vai nos trazer também uma informação que não é real, que não é a verdade. Muitas vezes um canal de televisão ou um jornal específico tem certos vieses ideológicos e logicamente que nós vamos receber deles uma informação de acordo com a visão que eles têm daquela notícia ou daquele fato. É lamentável que um jornalista nos últimos tempos perdeu o sentido, né, da sua profissão, porque na verdade muitos jornalistas se esquecem que nós também temos a nossa opinião dos fatos. Então o que antes era o transmissor de notícia, hoje recebemos um transmissor de uma notícia moldada, de uma notícia transformada, de uma notícia adaptada à visão daquele que transmite a notícia. Então, infelizmente, o jornalismo de uma forma geral, especialmente o televisivo, perdeu muito crédito. Por quê? Porque as redes sociais hoje são formadas por pessoas que também têm o conceito, têm a habilidade, têm a opinião pessoal sobre as coisas que ouvem, sobre o que assistem, sobre o que os comentários que ouvem, e muitas vezes uma mídia, um meio de comunicação não considera isso. E essa forma de transmitir a notícia maquiada, uma notícia que na verdade pode não ser um fake news, pode ser uma notícia real, mas moldada, maquiada, transformada, e ela ignora a capacidade que as pessoas que têm acesso às notícias também, que elas têm esse senso crítico e essa capacidade de saber o que é real, o que é concreto ou o que é simplesmente um fruto de imaginação ou do desejo de uma pessoa que está dando a notícia de induzir, de conduzir, de deturpar, de influenciar aquele que está ouvindo a notícia. Devemos dar credibilidade àquelas pessoas que transmitem as notícias sem esse viés egoísta, tendencioso de nos transmitir os pensamentos que eles gostariam que nós tivéssemos, né? Esse pensamento egoísta de uma notícia manipulada, de uma notícia transformada para poder nos inculcar, para poder nos induzir, para poder transformar o nosso pensamento. Devemos dar credibilidade aos veículos de comunicação que nos transmitem a notícia, sem essas motivações egoístas de que nós tenhamos que assimilar e aceitar as notícias da forma como eles gostariam que nós as ouvíssemos e as aceitássemos.